Domingo de Ramos, Paixão do Senhor Jesus Cristo, ano B. Primeira leitura, Isaías 54:7, Salmo 21. Segunda leitura, Filipenses 2:6-11, Evangelho, Marcos 14:1-15:47. Com Jesus, que entra em Jerusalém, também nós somos convidados a entrar com Ele para vivermos e celebrarmos a Semana Santa, mistério pascal da nossa salvação. Estamos no ano B e se proclama Marcos 11:1-10. O Senhor, montado sobre um jumentinho, concretiza a profecia de Zacarias 9:9. E de certa forma evoca o dia em que Salomão, também montado sobre a mula de seu pai Davi, percorreu a cidade santa e foi aclamado rei de Israel. 1 Reis 1:38. A liturgia da palavra que se segue à procissão de Ramos ambienta os acontecimentos. A narrativa de Marcos 14:1-15:47 começa com uma referência cronológica. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos, memorial da libertação da opressão do Egito. Com uma decisão das autoridades judaicas, procuravam um meio para prender Jesus por traição e para matá-lo. Sabemos que Judas Iscariotes foi o meio para essa intenção se concretizar. O relato da paixão e morte de Jesus, segundo Marcos, provavelmente é o mais antigo. Foi a primeira narrativa oral a se tornar um testemunho escrito. Uma leitura atenta permite perceber várias cenas que vão desde a decisão de matar Jesus, Marcos 14:1-2, feita pelas lideranças, até o sepultamento. Vários personagens protagonizam os episódios. No centro, porém, está Jesus. A unção em Betânia, precedida pela decisão das autoridades de prenderem Jesus a fim de matá-lo, ocorreu na casa de Simão, o leproso. Referência que, por certo, lembra tanto a doença como a cura alcançada. Dizer o leproso evoca a marca que passou a caracterizar a pessoa citada pelo nome, porque conhecida pela comunidade de fé. Em contrapartida, de improviso, Jesus é ungido por uma mulher anônima. Os presentes reagem com indignação, mas Jesus aprova o gesto da mulher, lhe confere um significado que apela para a sua sepultura e garante que o seu feito será lembrado em todo o mundo. Marcos 14:3-9. Talvez como reação a Jesus, mas para retomar a intenção dos que tramaram a morte de Jesus, Judas Iscariotes decidiu entregá-lo, aguardando o momento oportuno. Marcos 14:10-11. A partir desse momento, uma nova refeição começa a ser preparada. É a última ceia, bem detalhada no 4º Evangelho, João 13:1-17:26. Durante a última ceia, 3 revelações foram feitas por Jesus: a traição de Judas, a instituição da Eucaristia e a predição da negação de Pedro. É preciso notar que a instituição da Eucaristia ficou no meio da revelação das 2 traições, que por sua vez tiveram desfechos diferentes. Marcos 14:12-31. Jesus, ao se entregar nas mãos dos seus discípulos, antecipou a sua entrega na cruz pela salvação da humanidade. É uma celebração antecipada da vitória, como se deu na refeição pascal dos libertos do Egito. Após terminar a ceia pascal dos ázimos, pois o cordeiro pascal só seria imolado na véspera do Shabat, Jesus e os 11 discípulos se dirigiram para o Jardim das Oliveiras, o local chamado Getsêmani, significa prensa das azeitonas. Ali, Jesus experimentou angústia, tristeza e se abandonou totalmente nas mãos do Pai. Foi preso sob a guia de Judas Iscariotes, condutor do grupo que prendeu Jesus, Marcos 14:32-52. Jesus, porém, consciente de tudo que
irá sofrer, sequer conseguiu contar com o apoio dos seus discípulos. Do Getsemane, Jesus, perdendo a sua liberdade física, passou para o Sinédrio, onde foi interrogado, maltratado e por seu testemunho foi condenado. Perante os poderosos, teve que se defender sozinho. Um contra todos, ou melhor, todos ali contra um inocente declarado culpado. O narrador contou igualmente o que estava se passando fora do Sinédrio e mostrou o antagonismo entre Jesus, que está dentro sendo julgado, e Pedro, que está fora sendo indagado. Enquanto Jesus afirmava quem é e o que veio fazer, Pedro negava que não conhecia Jesus, negava a comunidade e negava a si mesmo. Marcos 14, 53 a 72. A pena decretada para Jesus foi a morte, já mencionada no início da narrativa, mas para isso precisavam de Pilatos, pois há muito que os romanos tinham tirado dos judeus o direito de aplicar a pena capital, ficando reservada somente para Roma. Na verdade, quem fez o mal e é culpado nunca assume, prefere e precisa de aliados que assumam o erro no seu lugar. Novo julgamento e nova condenação para Jesus, apesar de Pilatos perceber a manobra dos líderes judaicos e tentar livrar Jesus da morte. Contudo, pelo duplo julgamento de Jesus, judeus e pagãos aparecem unidos para condenar, mas na perspectiva de Deus serve para que a divisão deixe de existir e a salvação seja para toda a humanidade. Nesse momento, o evangelista mostra que preferiram Bar-Aba, filho do Pai, do que Jesus, que é o Filho amado do Pai. Marcos 15, 1 a 15. Decretada a morte, começaram os suplícios, coroação de espinhos, flagelação, cruz sobre os ombros e quedas pelo caminho rumo ao Calvário, que estava fora da cidade de Jerusalém, onde Jesus fora crucificado. Marcos 15, 16 a 22. Esta era a pena de morte aplicada aos que fossem considerados rebeldes e opositores ao poder e domínio de Roma. Pelos judeus, deveria ter sido apedrejado, como acontecerá segundo a narrativa de Atos 7, 55, 60, com o diácono Estevão. Os processos de condenação, os maus tratos e a crucifixão mostram a crueldade que o ser humano debaixo do poder do mal é capaz de fazer, mas também, acima de tudo, revela a total doação de Jesus pela humanidade inteira. Jesus foi escarnecido pelos que passavam e pelos malfeitores. Isso concretiza Isaías 54 a 7. Antes de morrer, Jesus clamou pelo Pai e atualizou o conteúdo e o sentido do Salmo 21. Diante disso, porém, o centurião proferiu uma confissão de fé que comprova Marcos 1:1. Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Marcos 15, 29 a 39. Todos os que participaram do sepultamento sabiam que às pressas depositaram no sepulcro um cadáver, mas não sabiam a real conclusão. A última cena reveste Jesus de um grande mistério. Como é possível prender a luz do mundo na escuridão de um sepulcro? É possível que a morte detenha o autor da vida? A resposta se encontra em Filipenses 2, 6 a 11, que mostra o sentido da humilhação e da exaltação de Jesus. A obediência incondicional a Deus Pai. Enfim, as mulheres presentes à crucifixão dão relevo à cena. Foram elas que seguiram e permaneceram com Jesus até o fim. Foram as testemunhas de tudo. Nesse dia, porém, Maria de Magdala e Maria, mãe de José, foram as que observaram o local onde Jesus fora sepultado. A intenção era de regressar passado o Shabat para ungir, pois, segundo Marcos, não houve tempo. Nota-se que o relato que começou com a unção em Betânia por uma mulher anônima termina com duas não anônimas que tudo observaram e que decidiram ungir o corpo de Jesus. O que as mulheres pretenderam fazer tornou-se a ocasião para Jesus ressuscitado se revelar vivo e confiar-lhes a primeira missão, anunciar o reencontro com os seus irmãos. Abençoado Domingo de Ramos! Um fraterno abraço e que a Semana Santa seja muito fecunda na nossa vida e em nossas comunidades de fé. Padre Leonardo Agostini.